Como era a nossa vida sem Deus? Como nós estávamos sem o Senhor Jesus? Como nós estávamos de fato vivendo sem Deus? O versículo de número 3 de Tito 3 nos diz claramente: Nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é para descrever que nós devemos obedecer às autoridades governamentais, mesmo que descrentes, porque nós estávamos numa situação de descrença. E nós precisamos, de fato, obedecer pensando no Senhor, obedientes como se ao Senhor, tendo em vista que Deus está, de fato, conosco. E nós precisamos compreender isso, tendo por base, como diz o apóstolo Paulo aqui, a nossa vida anterior sem Deus. O versículo 4 e 5 nos dizem o que aconteceu em nossas vidas para que nós possamos viver essas verdades, para que nós possamos viver o versículo 1 e 2, numa vida de obediência, uma vida sem difamação, mas sim de gentileza para com as outras pessoas. O versículo 4 e 5 então nos dizem: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esses dois versículos demonstram, os outros também nós veremos ainda, que fala sobre a obra do Senhor Jesus, do 4 até o 7, demonstra essa obra salvífica de Deus em nossas vidas. Mas vamos nos focar nesse devocional no versículo 4 e 5. Aqui ele demonstra o que aconteceu. Quando, porém, ou seja, o porém é o que estava relacionado à nossa vida passada. Porém, mesmo nessa situação de pecadores, quando, porém, se manifestou certas coisas. Então, o que se manifestou não vem de nós. O que se manifestou vem do Senhor, como é descrito aqui no versículo. Nós podemos então perceber isso, que o Senhor de fato está conosco. Nós percebemos aqui que ele se manifestou, não segundo, mas segundo. Como assim? Quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Duas características de quem nosso Deus de fato é. Não é que Deus simplesmente tenha bondade, tenha benignidade, tenha amor. Ele é bondade, ele é benignidade. Diferente de como nós muitas vezes agimos, que nós podemos agir de certas formas e sermos hipócritas, em outra ocasião agimos de outra forma. Em Deus não há isso. Deus é a bondade. Não há pecado, não há maldade em Deus. Deus é o amor. Deus, de fato, é a exata expressão do amor. Então, essa manifestação de Deus por nós é que demonstra como nós somos. Hoje, nós éramos perdidos, desgarrados, desobedientes, mas pela benignidade de Deus, pelo amor do Senhor, nós podemos de fato receber a graça dele. A graça dele se manifesta a nós. O amor do Senhor se manifesta em nossas vidas. E nós podemos de fato viver para o Senhor. Nós podemos de fato crescer diante de Deus, pela sua benignidade, pelo seu amor. Isso Paulo faz questão de destacar, mesmo que aqui já estivesse claro para nós. Se foi pela manifestação da benignidade do amor, não foi por nossa causa, mas por ele. Mas Paulo faz questão de enfatizar isso. Não por obras, não por obras de justiça praticadas por nós, não segundo nós mesmos. Não foi por uma obra minha ou sua, não foi por uma obra específica de alguém, humano, pecador, perdido, mas foi pela obra única e exclusiva do próprio Deus, pela obra única e exclusiva desse Deus que é santo, fiel, perfeito, que morreu por nós e é que nós podemos ter a vida. Não é por obra de justiça nossa, porque se nós fôssemos viver pelas obras de justiça de nós mesmos, aonde nós iríamos? Não iríamos muito longe, porque nós estamos perdidos, porque nós não temos, de fato, em nós mesmos essa capacidade.
de nos salvarmos. Foi pela graça do Senhor, não segundo nossas obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. E aqui eu destaquei, ele nos salvou. O Senhor de fato nos salvou. O versículo deixa claro para nós. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você de fato tem experimentado o Espírito Santo de Deus em sua vida? Você de fato tem experimentado como o Senhor tem transformado o seu lar, sua vida, seu interior? Lembre-se que não é simplesmente um adorno externo. Você não pode simplesmente mudar as roupas que você veste, seu linguajar, seu jeito de se portar, se você não mudar interiormente. E esse mudar interiormente só é possível, primeiramente, pela obra do Senhor Jesus Cristo, pela obra dele que é benigna, pela obra do Senhor que é benigna, que é amorosa e que é misericordiosa. Nosso Deus de fato demonstra tudo isso por nós. Nosso Deus é benigno, amoroso, misericordioso. É por isso que ele nos salva. E além disso, essa salvação vem através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não há como experimentar a vida com Deus sem experimentarmos o Espírito Santo em nossas vidas. Você tem experimentado o Espírito do Senhor em sua vida? Você tem dado fruto do Espírito Santo? Você tem de fato alegrado o Espírito e não entristecido o Espírito do Senhor? Pense nessas coisas. Lembre-se, é pela misericórdia do Senhor, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que nós podemos viver, que nós podemos estar com o Senhor um dia após o outro. Que Deus te abençoe e te dê capacidade de enxergar a graça que é termos a vida eterna, porque nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Deus te abençoe.